Olá, boa noite. Me chamo Lidiane Marques. Eu e a Rafaela Pinheiro somos discentes da turma de Pedagogia. Iremos aqui simular uma aula para toda a turma de Pedagogia e para a professora da Literatura Infanto-Juvenil, Camila Nascimento. Olá! E em nossa aula de hoje, nós abordaremos sobre o autor Mário Quintana, que foi considerado o poeta das coisas simples. E em um breve roteiro de apresentação, abordaremos sobre quem foi Mário Quintana, sobre seu estilo literário, composições, faremos análise da obra Esconderijos do Tempo e ainda análise de alguns poemas e obras presentes no referido livro. O autor Mário de Miranda Quintana, mais conhecido como Mário Quintana, nasceu na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, no dia 30 de julho de 1906. Foi poeta, tradutor, cronista, contista, jornalista e autor de grande destaque da literatura brasileira do século XX. Experimentador da linguagem, o autor escreveu poemas metrificados e diversos livres, prosa poética e até pequenos aforismos que encantam o público leitor pela leveza e bom humor, alternados com certa melancolia e reflexão a respeito da transitoriedade da vida. Poeta pertencente à segunda geração modernista, marcada pela reflexão sobre o mundo contemporâneo e pela liberdade formal. Foi um dos mais importantes poetas brasileiros. Seus poemas, expressos em uma linguagem simples, mas extremamente poética e reveladora dos sentimentos humanos, apresentam uma dinamicidade de aspectos, o que torna difícil categorizar o autor dentro de uma única característica. Seu estilo apresenta uma poesia mais individual, caracterizada pelo humor e pela simplicidade. O lirismo e a singeleza de seus versos fizeram dele o poeta das coisas simples. E como bem se definiu o poeta, em uma entrevista para a revista Isto É, disse: exatamente por execrar a chatice, a longuidão, é que eu adoro a síntese. Estilo literário do poeta Mário Quintana. O estilo literário do autor conta com a produção de sonetos, produção de poemas de versos livres, poemas em prosa, tendência ao humor, linguagem simples próxima à coloquialidade e temáticas ligadas à reflexão sobre a existência humana, como a cronologia do tempo. Mário, que ressaltava a musicalidade das palavras e amava fazer rimas. Foi considerado o escritor de linguagem simples e, graças a essa simplicidade, consegue prender as pessoas à leitura de suas obras. Contudo, quando lhe perguntavam sobre seu estilo literário, este dizia não saber descrever o próprio estilo. E talvez, na tentativa de explicar essa questão, escreveu a seguinte frase: o estilo é uma dificuldade de expressão. Análise do livro Esconderijos do Tempo. Fazendo uma análise à obra Esconderijos do Tempo de Mário Quintana, que é considerada a obra de maturidade do autor, pois aprofunda os pensamentos do autor acerca da memória, velhice, morte e também da própria poesia. Contudo, traz ainda demonstrações da juventude que o autor conseguiu preservar em seus livros ao longo de sua trajetória. A obra, que foi publicada no ano de 1980, quando o autor tinha 74 anos de idade, é constituída de 50 poemas, geralmente breves, com versos livres ou em prosa, havendo apenas um soneto. Os poemas reunidos nessa obra mostram-se ricos em imagens aparentemente comuns, por meio das quais o autor buscava construir o sentido maior de seus textos. Análise do poema 666. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado.
e se me dessem um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguia sempre em frente, e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. No poema 666, o poeta inicia tentando definir um significado para a vida. A palavra quando aparece repetidas vezes no início dos versos 2º, 3º e 4º, e parece tentar advertir sobre a fugacidade do tempo e ainda resguardando a proporcionalidade. Em cada verso, sugere projeções relacionadas ao tempo, como é possível observar nas palavras 6 horas, sexta-feira e 60 anos. Datas essas criadas pelo próprio homem e limitado por elas. Assim, o eu poético chega à conclusão que, afinal de contas, não há mais tempo de concluir as tarefas a que se propunha. E, ao final, o poeta declara sobre a possibilidade de receber uma nova chance. Uma nova trajetória com as experiências adquiridas com o passar do tempo. Ele diz que não mais se prenderia consultando o relógio, viveria a vida sem estabelecer regras. Ou seja, em outras palavras, o poeta, em uma nova oportunidade de viver, retiraria tudo o que fosse supérfluo à vida, deixando permanecer unicamente a essência das coisas. Quintana, como um importante autor, deixou sua genialidade estampada em todos os temas com os quais trabalhou, entre eles os temas do sonho, do amor, da humanidade, da vida e da própria arte de escrever. A poesia lírica do autor, simples e requintada, ao mesmo tempo envolveu romance e um tipo de amor metalinguístico pela própria poesia. Boa noite, me chamo Lidiane e irei dar aqui continuação ao nosso trabalho, fazendo análise de alguns poemas que estão inseridos no livro do autor Mário Quintana, que se chama Esconderijo do Tempo. Este livro pode ser considerado um dos melhores livros da poesia brasileira do último quarto do século passado. O Mário Quintana, neste livro, entrega-se por inteiro ao triunfo da imaginação como forma de questionar e enriquecer o real. Tão verdade que ele usa a linguagem conotativa em todos os seus poemas. É importante destacar que na leitura de um poema, diferentemente de outros textos, é mais significativo entender ou perceber o modo como o texto diz do que o texto diz. Há uma diferença nesses dois modos de ler o poema, pois quando apenas leio um poema sem me concentrar ou sem saber um contexto ou sem usar a minha imaginação, posso lê-lo de uma maneira um pouco precipitada, trazendo mais uma linguagem denotativa do que conotativa. A conotativa é além do que o texto realmente fala. Nós temos que ir além, temos que ir a fundo quando lemos certos poemas. Por exemplo, o Mário Quintana traz no texto uma personalidade singular, ele mexe com os sentimentos. Nós temos que estar com a mente aberta para entender como ele está falando e o que ele quer passar para a gente com aquele poema. A seguir, estarei citando um poema que está no livro Esconderijos do Tempo e estaremos fazendo uma análise a fundo dele. Agora, irei citar um poema que se encontra no seu livro Esconderijos do Tempo. Se chama Noturno Citadino. Um cartaz luminoso ri no ar. Ó noite, ó minha nega, toda acesa de letreiros. Pena que a gente saiba ler, senão tu serias de uma beleza única, inteiramente feita para o amor dos nossos olhos. Bem, podemos dizer que a leitura de um texto poético exige muito mais do leitor, que precisa compreender, entender o que está implícito naquele texto, o que está implícito no poema.
Eu citei o texto do Mário Quintana, Noturno Citadino. Nesse texto ele usa muito a linguagem conotativa, então temos que ir a fundo para compreendê-lo. Quando Mário Quintana fala um cartaz luminoso ri no ar, ele está falando que a cidade toda é cheia de letreiros. Ele não cita uma cidade, mas podemos compreender que é uma cidade que está cheia de letreiros. E quando ele lamenta, pena que a gente saiba ler. Ele lamenta isso pelo fato das pessoas saberem ler, pois as mesmas não valorizam a leitura do modo que deveria ser. Por isso ele fala, pena que a gente saiba ler, senão tu serias de uma beleza única, inteiramente feita para o amor dos nossos olhos. Se as pessoas valorizassem a leitura, se valorizassem o ato de ler, ela seria mais bonita. Uma leitura simples seria instigante. E é assim que a obra Esconderijos do Tempo é vista. É onde se acentua sua simplicidade e mistério de dizer as coisas comuns, as coisas simples da vida. A seguir, estarei citando mais um poema para analisá-lo. Lembrando, o livro tem 72 páginas com 50 poemas e um soneto. Estarei citando apenas alguns para vocês. Agora vou recitar o poema Surpresas, que também está inserido no livro Esconderijos do Tempo, do autor Mário Quintana. Sabes, os cabelos da morte são entrelaçados de flores, não de flores mortas como essas inertes sempre vivas, mas inquietas e misteriosas como não desfolhados mal me queres, ou brávias como as pequenas rosas silvestres. As mãos da morte. As suas mãos não têm anéis. Sua virgem nudez não comporta o peso de uma joia. Os seus olhos não são um covil de trevas, mas cheios de luz, como os olhos do primeiro amor. Porque a morte não faz esquecer, mas faz tudo lembrar. Porque a morte não é um sono eterno. Tu vais adormecer como num berço, pouco a pouco, e acordarás de súbito num vasto leito de noivado. O poema que acabei de ler é composto por versos livres. Essa é uma característica firmada no modernismo. Essa técnica permitiu que os autores tivessem mais liberdade na escrita, tendo assim uma autonomia métrica. Apesar disso, a sonoridade desejada por Mário Quintana é um tom de conversa, até porque começa com sabes, ocultando tu, é como se chamasse o locutor para conversar. Agora vamos falar um pouco sobre a intenção do autor com esse poema. A intenção do Mário Quintana com esse poema fora desconstruir a imagem que temos da morte, como algo medonho, como alguém de capa preta, assustadora, uma caveira de olhos fundos, escuros, segurando uma foice. Na primeira estrofe, o autor escreve sobre os cabelos da morte, como algo belo, até flores têm. As sempre vivas que o autor cita são várias espécies de plantas que conseguem resistir ao tempo mesmo depois de arrancadas e secas, sem perder a cor. Portanto, podemos ver que o autor não deseja compará-la a um ser vivo morto, comparando até a malmequeres, que são margaridas que são lindas e têm um apreço de pessoas, que chama a atenção pela sua beleza. Depois disso, o autor também fala das mãos da morte. Ele usa o adjetivo virgem para caracterizá-las com uma grande pureza e bondade. Depois ele fala dos olhos, aquele que imaginamos como algo obscuro e assustador, que tememos olhar. Ele fala que estes são cheios de luz, como os olhos do primeiro amor, como algo amoroso, romântico.
Na quarta estrofe, Quintana rompe a ideia de esquecimento trazido por este evento. Afirma que ao invés disso, ela faz tudo lembrar. E o que eu achei mais interessante, ele fala que morremos pouco a pouco, como se morrêssemos um pouco todos os dias, contrariando assim a noção do sono eterno. É como se fôssemos acordar, não numa vida eterna como falam os cristãos, mas num leito de noivado, fazendo um link assim com as bodas descritas em Minha Morte Nasceu. Enfim, podemos perceber que o poeta gaúcho foi um grande observador do mundo, das coisas pequenas e das coisas grandes, dos gestos pequenos e dos gestos grandes. Ele nos faz refletir sobre os mistérios da vida e nos faz buscar reflexões. Até porque, se um poema não nos instiga a fazer isso, ele é apenas palavras juntas em um papel. Mário Quintana usou de sua sensibilidade, mostrou a sua percepção das coisas, e este livro é como se fosse uma leitura obrigatória para amantes da poesia. Agora a Rafaela falará um pouco mais sobre o autor e concluirá a sua biografia. O autor, que nunca se casou nem constituiu família, teve uma velhice solitária, se dedicando à escrita até uma idade muito avançada, e veio a falecer na cidade de Porto Alegre no dia 5 de maio de 1994, deixando um vasto legado literário composto por obras poéticas, livros infantis e traduções literárias. E dentre os seus diversos trabalhos, nos deixou as seguintes frases: a morte deveria ser assim, um céu que pouco a pouco anoitecesse e a gente nem soubesse que era o fim. Não faças da tua vida um rascunho, poderás não ter tempo de passá-las a limpo. Fazendo uma breve análise às frases. O autor que nos aconselha e nos faz refletir sobre a morte, a vida e a rápida passagem do tempo. A primeira frase mostra a forma como o autor gostaria que fosse a morte, algo que viesse levemente, sem causar espanto, comparando sua vinda como um céu que anoitece pouco a pouco, nos transmitindo um pouco sobre um desejo escondido do autor. Na segunda frase, ele nos faz um alerta para que não vivamos a vida de qualquer jeito, como se fosse um simples rascunho, pois o tempo é passageiro e não nos dá a chance de voltar atrás e consertar o que já está feito. Por aqui findamos a aula sobre o Mário de Miranda Quintana, um excelente poeta que nos ensinou a ver as coisas de uma maneira mais conotativa que denotativa, mais pela imaginação, além do que ele escreveu. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula. Aqui estão as referências do nosso trabalho. E nós agradecemos a atenção. Trabalho feito por mim, Lidiane Marques, e a Rafaela Pinheiro, discentes da turma de Pedagogia. Esperamos que tenham gostado e que o trabalho tenha sido proveitoso.